No início do ano de 2016, Lena Rabente, mochileira alemã, e Beatriz, uma mochileira brasileira, se conheceram em um albergue na cidade australiana de Adelaide. Ambas tinham 23 anos na época e possuíam um forte desejo de viajar pelo mundo. Rapidamente, as duas fizeram amizade, dado ao espírito aventureiro que tinham em comum. Eram duas moças jovens, em busca de novos desafios e com uma forte vontade de correr atrás de emoções. As duas, então, resolveram fazer uma viagem por toda a Austrália. Essa seria a primeira viagem de muitas que elas planejaram fazer ao redor do mundo. O primeiro destino que elas escolheram foi a cidade de Melbourne, capital do estado de Vitória, localizada no sudeste da Austrália. Elas utilizaram um aplicativo chamado Gumtree, muito usado por mochileiros para encontrar pessoas dispostas a oferecerem caronas para diferentes lugares. Elas tinham a intenção de encontrar alguém que pudesse lhes oferecer carona de Adelaide até Melbourne, uma viagem que dura cerca de 8 horas de carro. No trajeto, elas passariam pela famosa rodovia australiana Great Ocean, uma rodovia costeira de 243 quilômetros, onde elas apreciariam todo o trajeto. Ao selecionarem seu destino no aplicativo, as jovens encontraram duas ofertas de carona. A primeira era de um rapaz na mesma faixa etária delas e que parecia bastante confiável. No entanto, esse rapaz cancelou a viagem poucos minutos antes do horário combinado, pois, segundo ele teve problemas mecânicos com seu carro. Pegas de surpresa e sem tempo para pensar em uma nova estratégia, Lena e Beatriz resolveram aceitar a outra oferta feita no aplicativo. Essa oferta era de um homem de 59 anos, chamado Roman Heise. Lena, Beatriz e o motorista Roman marcaram de se encontrar em um local e horário combinado. É dito que Lena não se sentiu confortável quando viu Roman pela primeira vez, mas como ela estava em dupla com Beatriz, se sentiu segura para seguir viagem. Ainda há relatos de que as duas garotas acharam Roman um pouco impaciente. Isso porque, durante as conversas delas com ele no aplicativo, Roman queria sempre uma resposta de imediato, as questionando diversas vezes se elas iriam querer a carona ou não. Mas para elas, isso não representava que ele fosse um homem perigoso. Durante a viagem, Lena e Beatriz tiraram várias fotos e fizeram filmagens onde é possível ver o quanto as duas estavam felizes com a nova aventura. Após algumas horas de viagem, Roman fez uma parada inesperada. Ele parou em Salt Creek, uma região costeira da Austrália, conhecida como sendo um local remoto para pesca, com pouca ou nenhuma circulação de pessoas. Ao perceber a mudança de percurso, Lena e Beatriz o questionaram se estava tudo bem. Ele apenas respondeu que precisava dar uma pausa na viagem para descansar, não demonstrando nenhuma agressividade ou desvio de caráter. As duas julgaram que ele seria apenas um homem de poucas palavras, já que quase não conversava com elas. O trio acabou descendo em Salt Creek, supostamente para descansar um pouco antes de seguir viagem. Roman pediu ajuda de Beatriz para montar um acampamento, enquanto Lena, que se dizia muito cansada, tirava uma soneca dentro do carro. Eles montaram todo o acampamento no local, e enquanto Lena ainda dormia, Roman disse para Beatriz que havia cangurus ali perto, na parte de trás das dunas, e a convidou para vê-los. No meio do caminho, Beatriz se sentiu insegura e insinuou que retornaria ao acampamento. Roman, ao perceber a hesitação dela, a derrubou na areia. Beatriz chegou a pensar que poderia ser algum tipo de brincadeira de mau gosto e jogou uma corda contra ele. Mas logo, ela percebeu que era sério, ao ver que ele ficou furioso com sua atitude. Roman se aproximou dela e disse: "Ou você facilita, ou eu quebro seu braço." Em seguida, ele amarrou a jovem e começou a cortar o biquíni dela com uma faca. Com Beatriz nua e imobilizada, Roman começou a acariciá-la. Após perceber a gravidade da situação, Beatriz começou a pensar com cautela para ter alguma chance de sobreviver ao ataque. Sozinha, naquele local tão remoto, estando a quilômetros de distância de qualquer pessoa, Beatriz sentia muito medo e temia por sua vida. Foi então que ela decidiu adotar uma posição mais compassiva, como se quisesse consentir com o ato do criminoso. Ela disse para Roman que mantê-la amarrada não era necessário e que ela deixaria ele fazer o que quisesse com ela no conforto do acampamento. Roman, convencido, concordou em desamarrá-la para retornar ao acampamento. No entanto, próximo da chegada, ele se arrependeu e voltou a atacar a jovem com a intenção de levá-la para longe novamente. Nesse momento, Beatriz começou a gritar por Lena, o mais alto que pôde. Ela sabia que aquela poderia ser sua última chance, já que dificilmente o criminoso voltaria a ser convencido depois de levá-la para longe outra vez. Roman, irritado com os gritos de Beatriz,
passou a agredi-la para que ela se calasse, mas a jovem continuou a gritar desesperadamente. Apesar das probabilidades extremamente baixas de ouvir o pedido de socorro de Beatriz, já que além da distância, havia também o barulho das ondas e o dos ventos atrapalhando o percurso da voz, Lena acordou com os gritos da amiga. Ela então desceu do veículo e começou a procurar por Beatriz. Lena encontrou a amiga em um local próximo, deitada, amarrada e completamente nua, com Roman em cima dela. Ao ver Beatriz naquela situação, Lena sentiu muita raiva e começou a gritar para que Roman deixasse Beatriz em paz. Roman apenas olhou para ela e disse: "Eu só queria experimentá-la." Lena começou a correr em direção ao criminoso, gritando para que ele parasse. Ao vê-la se aproximando, o criminoso deixou Beatriz de lado e iniciou uma perseguição contra ela. Lena correu de volta para o carro, na intenção de pegar o seu celular e pedir ajuda. Porém, Roman conseguiu alcançá-la antes que ela pudesse fazer isso. Quando chegou perto dela, ele disse que ela poderia pegar sua bolsa tranquilamente. Assim que Lena se virou para pegar sua bolsa no carro, Roman a atingiu na cabeça com um martelo. A pancada foi muito forte, causando um ferimento por onde Lena começou a perder muito sangue. Roman ainda a atingiu com mais 3 marteladas nas costas. Apesar dos ferimentos, a jovem conseguiu fugir correndo do criminoso. Mesmo perdendo muito sangue, Lena foi capaz de desamarrar Beatriz rapidamente, e as duas se separaram para fugir, acreditando que assim teriam mais chances de sobrevivência. Enquanto Lena desamarrava a amiga, Roman ligava seu carro para iniciar uma perseguição contra as duas. Estando completamente nua e fragilizada, Beatriz correu para as dunas de areia e achou um esconderijo no mato que ficava nas margens do local. Lena, por sua vez, correu para um campo aberto, onde não havia lugar algum para se esconder. Ela corria em todas as direções possíveis, tentando desviar-se do agressor que a perseguia com o carro. Conforme ela se cansava, ele utilizava o para-choque do seu carro para atropelar Lena, derrubando-a ao chão, ao passo que ela levantava todas as vezes e continuava correndo. Apesar de ser derrubada várias vezes, Lena sempre se levantava e continuava correndo. Ela correu por quase 1 quilômetro, até não conseguir mais, devido aos seus hematomas e cansaço físico. Foi então que, usando todas suas forças, ela correu em direção ao carro de Roman e pulou no capô. Ela subiu no teto do carro, que era um modelo 4x4 com grades. Roman parou o veículo e saiu furioso, tentando puxá-la de cima do carro, mas ela usou a vantagem da altura a seu favor, o chutando para impedir qualquer avanço. Enquanto Lena lutava pela vida contra o seu perseguidor, Beatriz foi em direção a uma estrada próxima e parou na frente de um carro que passava pelo local, mesmo estando completamente nua. No carro, havia um grupo de jovens pescadores e Beatriz pediu ajuda para eles. Eles ligaram para um amigo que morava por perto e conhecia bem o lugar, solicitando apoio. Depois disso, se ofereceram para levar Beatriz a um lugar seguro, mas ela se recusou e implorou que eles a ajudassem nas buscas por Lena. Após falhar na tentativa de tirar Lena de cima do carro, Roman voltou ao veículo e começou a dirigir em alta velocidade, fazendo manobras bruscas na tentativa de jogá-la para longe. No entanto, a jovem se prendeu às grades do teto do carro com todas as suas forças e não caiu. Depois das tentativas fracassadas de derrubar Lena, Roman parou novamente o carro e desceu dele. Em diálogo com Lena, eles concordaram que ela desceria se ele jogasse fora todas as suas armas. Roman, imaginando que conseguiria dominá-la, mesmo sem nenhuma ferramenta consigo, já que a jovem estava visivelmente fraca e muito ferida, aceitou o acordo e se desfez delas. Lena desceu, e ele a fez entrar no veículo, a colocando no banco da frente. Roman iniciou novamente o percurso com o carro, esperando levá-la a um local isolado para continuar com seu ataque. Por sorte, ele acabou passando por onde estavam os pescadores e Beatriz, o que permitiu que Lena acenasse disfarçadamente, solicitando ajuda. O grupo de jovens seguiu Roman por alguns minutos, até que conseguiram encurralar nas dunas de areia. Lena saiu do carro em desespero e foi em direção aos pescadores, e Roman sequer tentou impedi-la. Ela estava tão ensanguentada que o grupo revelou que mal dava para reconhecê-la. Enquanto os jovens resgatavam Lena e Beatriz, o amigo deles entrou em contato com as autoridades. A polícia rapidamente se deslocou para o local, tentando rastrear Roman. Ele tentou fugir, mas acabou preso ainda nas dunas de areia. Lena e Beatriz foram salvas e levadas para o hospital. Apesar do enorme susto e de tudo que passaram, as duas ficaram bem. Mais tarde, Beatriz revelou se sentir culpada por Lena e por tudo o que aconteceu,
mas Lena disse que a amiga não tem culpa de nada. Em entrevistas, ambas chegaram a falar que pensaram que aquele seria o fim delas, mas a vontade de sobreviver falou mais alto. As duas, pouco a pouco, foram se recuperando de seus ferimentos físicos, mas ainda sofrem, desde o ocorrido, com alguns traumas psicológicos por conta do incidente. Elas se sentem desconfortáveis com pessoas desconhecidas por perto e têm medo de sair de casa, principalmente à noite. As jovens gostam de salientar que não culpam a Austrália ou alguma pessoa pelo ocorrido, que não seja o próprio Roman Heisen. Elas não desistiram de viajar e agora sentem que estão ligadas para sempre. Para Beatriz, Lena salvou sua vida e diz até enxergar algo bom no meio de toda essa terrível história. Lena diz que descobriu uma grande força e energia que a manteve lutando. Segundo ela descobriu sobre si mesma que é capaz de fazer algo em uma situação difícil. Sobre seu agressor, Lena declarou: "Quero que saiba, Roman, que você não pode me derrotar. Você não poderia me quebrar. Você não pôde vencer, mesmo tendo tentado tanto." A história das jovens foi contada em vários noticiários e documentários australianos, onde foi relatado todo o ocorrido. Com a prisão de Roman, foi descoberto que ele era um sujeito instável e violento, e que já possuía um histórico por crimes contra mulheres. Em depoimento após o ocorrido, sua ex-namorada, Sylvia Clark, relatou que eles namoraram por 6 meses, e que ela o deixou depois de sofrer violência por parte dele. Sylvia, na época, não quis tornar isso público, pois tinha medo e vergonha de envolver a polícia. Em maio de 2017, Roman Heisen, com 61 anos, foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal da Austrália por 6 crimes, que incluíam sequestro, agressão indecente e atentado contra a vida. Ele foi condenado a 22 anos de prisão.